todas e a todos que estão aqui connosco hoje de manhã. Já tive a oportunidade de cumprimentar alguns de vocês, não todas e todos, mas aproveito agora para cumprimentar de uma forma geral. Eu vou seguir aqui um bocadinho um texto que foi preparado pela simples razão de que, apesar de ter algumas virtudes, tem um defeito enorme, é que se eu começo aqui a contar a história toda, estaremos aqui todo dia. Mas queria começar por vos dizer que é mesmo um enorme orgulho que estou aqui hoje para vos apresentar este novo projeto. O projeto chama-se IMM Laço Hub e é uma iniciativa que é feita por nós, mas é para ser para todos. É, no fundo, nós queremos que todos façam parte dela. E a iniciativa prende-se com o cancro da mama, e porque o cancro da mama ainda hoje tem a terceira maior taxa de mortalidade do mundo. Em Portugal, ainda são diagnosticados 7 mil novos casos todos os anos, afetando maioritariamente mulheres, mas também alguns homens. E por isso estes números o que é que implicam? Implicam que todos nós conhecemos alguém que já passou pelo problema ou está a passar pelo problema. Apesar dos números serem muito assustadores, ao mesmo tempo há uma enorme esperança, porque o progresso tem sido incrível. Okay? A necessidade de rastreio, que há uns anos era crassa, neste momento obviamente está extremamente enraizada em praticamente todas as mulheres acima dos 40 anos na nossa sociedade. Além disso, trabalho de médicos e cientistas por todo o mundo. O cancro da mama conta hoje com inúmeros tratamentos cada vez mais eficazes. Mas existem ainda muitos desafios, para os quais ainda não temos solução, nem ainda o conhecimento suficiente para desenhar essas soluções. É aqui, mais uma vez, que a ciência, e por isso o IMM, entra em campo. A Associação Laço, o outro lado, porque isto é o IMM Laço Hub, e portanto a Associação Laço nasceu em 2003 e foi presidida pela Lynn Archibald. Procurou logo desde o início melhorar o rastreio e prevenção do cancro da mama em Portugal, que na altura era realmente muito deficiente. A história desta associação nasce num grupo de mulheres e amigas, uma das quais faleceu com esta doença. E tentando encontrar respostas para a morte precoce, usaram toda a sua energia e vontade de contribuir para que Portugal fosse dotado de melhores meios de diagnóstico, tentando evitar outras mortes. E a verdade é que o sucesso da Laço foi enorme e por isso faz a diferença de hoje em dia estar tão enraizado na grande maioria das mulheres acima dos 40 anos que têm que fazer este rastreio, o que não era de todo verdade há 20 anos atrás. Em 2013, a Lynn Archibald, que infelizmente não pode estar hoje aqui connosco, levou a associação a apostar em algo diferente. Virou as agulhas à procura das causas do cancro da mama e sabia que a ciência teria que ser a principal aliada. Em 2015 já, o IMM e a Laço criaram um fundo que chamamos Fundo IMM Laço, a caminho da cura, uma iniciativa desenhada para apoiar anualmente projetos de investigação na área do cancro da mama. Foram, até hoje, apoiados mais de 200 projetos, com a duração de um ano e no valor de cerca de 25 mil euros cada um. Muitos dos quais destes projetos tiveram sucesso e foram depois financiados por outras estruturas competitivas em termos internacionais. Este caminho que fizemos desde 2015 até agora não era possível sem pessoas como a Lynn Archibald e a Associação Laço. E a aposta de muitos dos parceiros que ao longo destes anos tornaram este projeto possível. Há, no entanto, muitas questões e desafios. Depois de eu estar aqui a falar, simplesmente vão ouvir os meus colegas Luís Costa e Sérgio Dias, um médico e um cientista, e que vão ser grande força, digamos, desta parceria médicos e cientistas, que vos vão falar de alguns desses desafios e das muitas questões que temos para o futuro. Mas há um em particular que nós não podemos ignorar, e chama-se cancro da mama metastático. E porquê que nós não o podemos, no fundo, ignorar? Porque apesar de termos feito imensos progressos e neste momento a sobrevivência há 5 anos do cancro primário ser superior a 85%, que é incrível, okay? E foi um progresso maravilhoso, a verdade é que o cancro metastático, essa sobrevivência cai para abaixo dos 30%. Portanto, há algo que temos que fazer sobre isto. Em 2021, e após o pico da pandemia de Covid-19, tornou-se óbvio para todos nós envolvidos no IMM que era
necessário reposicionar este fundo, focando no futuro e traçando um objetivo claro, uma missão ambiciosa, mas com perguntas concretas para encontrar novas soluções para a detecção e tratamento do cancro da mama metastático e que é resistente às terapêuticas existentes. Sabemos e estamos totalmente convencidos que a ciência é a resposta e a chave para este problema. Mas também temos bem a noção clara de que a sociedade civil tem aqui um papel muito importante. Precisamos de um diálogo muito dinâmico entre todas e todos, trazendo este assunto para a discussão pública. Temos que saber ouvir e ter cada vez mais a capacidade de responder às questões que nos vão colocando. Enquanto cientistas, sabemos bem que também é esse o nosso papel. Iniciamos, assim hoje, dia 1 de outubro, que começa o Mês Internacional da Luta contra o Cancro da Mama, apresentando-vos aqui a vocês e durante o próximo mês a todo o país o IMM Laço Up, uma nova iniciativa que é constituída por uma estrutura multidisciplinar que junta médicos e outros profissionais de saúde com cientistas e comunicadores que se complementam, que não vivem independentemente, mas que mantêm as duas ações concretas. Uma será a criação de um novo laboratório, um laboratório focado na investigação em cancro da mama metastático. A outra, uma equipa focada na relação da ciência com a sociedade. A equipa do IMM Laço Up, disposta a investigar e avançar nas respostas às perguntas sobre o cancro da mama, é liderado pelo consultor científico e investigador principal do IMM, Sérgio Dias. Na área científica, o Breast Cancer Lab vai ser coordenado pela investigadora Karim Serre e terá o suporte do Laboratório de Oncologia, que é liderado pelo Luís Costa, diretor do Serviço de Oncologia do Hospital de Santa Maria e investigador principal também no IMM. Será ainda apoiado pelos laboratórios de Biologia Computacional, liderado por Nuno Moraes, e o Biobanco, que é algo central, onde estarão concentradas todas estas amostras de cancro da mama metastático e não só. A equipa responsável pela relação com a sociedade apostará na sensibilização da sociedade civil para esta doença, com os objetivos claros de uma comunicação cada vez mais direta e aberta e fundraising, dois pontos fundamentais para o IMM Laço Up. Convido-vos agora, depois destas minhas breves palavras, a ouvir os meus colegas Luís Costa e Sérgio Dias sobre os desafios do cancro da mama, uma conversa que vai ser conduzida pela Inês Lopes Gonçalves, a quem agradeço também a disponibilidade para estar aqui conosco. Obrigada eu. Então, bom dia a todos. Antes de mais, quero dar-vos as boas-vindas e agradecer também o convite do Instituto de Medicina Molecular para aqui estar. Enfim, é um prazer e um privilégio estar aqui rodeada de pessoas tão inspiradoras, médicos e cientistas. Eu diria que são provavelmente as duas áreas, não podíamos estar melhor, sobretudo depois do ano que vivemos, do ano e meio que vivemos, estarmos rodeados de médicos e cientistas, e ainda bem que são sempre tão importantes, mas foram especialmente nestes últimos tempos. Como a Maria, e peço já, vamos deixar cair os doutores, a Maria, o Luís e o Sérgio, podemos tratar-nos assim. Vamos então falar um bocadinho de como este projeto, que é hoje aqui lançado, neste mês então, enfim, que é o Mês Internacional da Luta contra o Cancro da Mama, e perceber como é que este projeto pode então contribuir de que forma é que a ciência e este projeto podem contribuir então para a resolução desta questão. E se calhar começava aqui com uma questão muito simples, mas que se calhar nos pode dar aqui algumas luzes, que é o que é o cancro da mama metastático. Se calhar, Sérgio, começo por si. Uma questão muito simples. Eu percebo. Mas a resposta também é simples. Bom dia a todos, a todas. Evidentemente, obrigado pela oportunidade e pela armadilha de eu ter que ser o primeiro. Isto parece tudo muito bonito. Nós estamos muito entusiasmados. É simbólico ser o dia de começarmos a largar as máscaras, por um lado, permitam-me este desabafo, e é simbólico o esforço que, de alguma maneira, nós ao longo de vários anos, no IMM, evidentemente noutras instituições, temos feito para aproximar o nosso trabalho, como cientistas, como médicos, da sociedade, que é assim uma expressão assim, pouco clara. E evidentemente os desafios científicos por trás disto são grandes. Nós não partimos do zero, nenhum de nós. Nós temos alguma experiência acumulada, temos bastante conhecimento
gerado por nós próprios e por muitos outros colegas pelo mundo fora há muitos anos, que se investiga o cancro. Eu, a propósito, só muito rapidamente, há muito pouco tempo descobri um artigo científico extremamente interessante. Os cientistas somos, se calhar, daquelas profissões a que somos mais obcecados pela nossa profissão. Passamos a vida a contar histórias e a estudar, que é assim um princípio que às vezes isso sim é difícil de explicar às outras pessoas. Eu descobri há muito pouco tempo atrás um artigo que descrevia provavelmente a primeira evidência de cancro metastático no mundo, em que foi numa múmia no Sudão, no sul do Sudão, que descobriram. Na verdade, o cancro originário, ou seja, o cancro primário que originou essas metástases, é difícil de determinar a esta distância, mas tinham metástases ósseas que ainda hoje são um alvo de interesse muito grande do Luís e de mim próprio, e portanto isto para dizer que o cancro existe em nós, humanidade, há muito tempo, e o cancro metastático terá sido provavelmente a causa de morte desta pessoa. Isto tem cerca de 3.000 e tal anos, esta múmia, o que é extraordinariamente interessante. Portanto, dito isto tudo, eu estou evidentemente a fugir à pergunta da Inês, porque senão já tinha respondido, e portanto aquilo que já sabemos que é antigo. É muito antigo. Exato. Portanto, nós somos absolutamente incapazes de conseguir resolver uma coisa que tem 3.000 anos. Muito rapidamente. O cancro metastático, para quem não é profissional de saúde, cientista ou médico aqui presente, acaba por ser o ganho de uma capacidade por parte das células cancerosas, das células tumorais, que exige ou que se reflete numa série de competências. É pensarmos que estas células, originárias na glândula mamária, estamos aqui presentes para isso, ganham a capacidade de, por exemplo, resistir ao sistema imunitário, de conseguir entrar na circulação sanguínea e resistir a essas forças todas, encontrar o local de metástase à distância, ser capaz de se fixar nesse local, ser capaz de gerar clones de si próprios e gerar um novo cancro à distância, de novo resistir ao sistema imunitário, etc., etc., e refletir-se numa metástase. Portanto, em termos sumários, estamos a falar de uma capacitação biológica extraordinária. E, evidentemente, os mecanismos, nós temos já muito ou algum conhecimento de alguns dos mecanismos essenciais para isto. O que se passa aqui, e o Luís complementará, evidentemente, é que estamos a falar de uma propriedade do cancro que o torna o chamado sistémico, ou seja, deixamos de ter o cancro localizado num determinado sítio e passamos a ter estas células do cancro a comunicar com todo o organismo, se nós quisermos. E isso é possível perceber numa fase logo muito anterior, ou seja, muito inicial, ou não? Às vezes não. Eu concordo inteiramente com aquilo que o Sérgio disse. Bom dia a todos. Obrigado por estar aqui presente, é um prazer. De facto, do ponto de vista biológico e, portanto, consequentemente, do ponto de vista médico, o processo da metastização, que é este processo da célula tumoral conseguir ir colonizar outros órgãos, é a principal causa de morte no cancro. Se nós conseguíssemos resolver este assunto, nós conseguiríamos curar praticamente todos os cancros. Portanto, é de facto o grande enigma científico. E é algo que é extremamente perturbador para toda a sociedade. Imaginem uma senhora, uma mulher, que fez tudo aquilo que tinha que fazer quando foi operada a um cancro, que fez os tratamentos que lhe indicaram e que, infelizmente, passado 2 ou 3 anos, eu estive hoje de manhã a discutir casos desses, reaparece o cancro. Portanto, afinal de contas, havia células que estavam, porque nós não temos capacidade para detectar 1000 células. Para terem uma ideia, porque, respondendo à sua pergunta, um tumor com 1 centímetro pode ter, que tem a capacidade de resolução de um TAC, que às vezes não PET, pode ter 10 à 9 células, 1000 milhões. Pode ter, não quer dizer que tenha. Nós não temos nenhum exame de imagem que seja capaz de detectar 1000 células num determinado órgão. Isso é uma área da ciência que é muito importante que nós vamos desenvolver. Estamos a tentar, com biópsias líquidas, com outras formas, conseguir encontrar DNA dos tumores que andam em circulação e que nos possa dizer, afinal de contas, esta senhora foi operada, fez os tratamentos que tinha a fazer, mas ainda resta tumor a algures nesta senhora. E o que é que nós podemos fazer para conseguir eliminar esse tumor?
Essa é uma pergunta que era muito interessante e resolver. Depois há aquelas outras senhoras mulheres que, sobretudo muito jovens, que estão fora do âmbito daquilo que seria a detecção precoce do cancro, do rastreio, abaixo dos 40 anos de idade, e que a primeira vez que têm conhecimento de um cancro é pela manifestação desse cancro noutros órgãos. Olha, dores ósseas porque têm metástases. É uma coisa, uma catástrofe, do ponto de vista, porque é que eu tenho senhores que me perguntam, porquê que isto me aconteceu? Porquê que a ciência não foi capaz de me responder o que é que eu tinha que fazer antes para evitar que isto acontecesse? Portanto, nós também, é um outro grupo que nós temos que descobrir bem, é aqueles casos de cancro em que a doença aparece logo de início, muito antes de ter a oportunidade de fazermos o diagnóstico de cancro da mama, já disseminado, porque é que estes tumores têm esta capacidade e porque é que acontece mais vezes em pessoas mais novas. Claro que há aqui fatores que podemos estudar, genes, hereditariedade, mas há muita outra coisa para além disso. Portanto, há muitas respostas que nós precisamos de dar para o cancro da mama metastático. Mas vamos imaginar assim, bom, até no mundo inteiro as pessoas não andam a pesquisar isto tudo. Claro, a mulher de Paul McCartney não morreu com cancro da mama metastático, morreu. Não fizeram tudo o que queriam. Eu tive colegas meus, grandes médicos, grandes cientistas do cancro da mama, cujas mulheres morreram com cancro da mama metastático. Não fizeram tudo o que queriam, com certeza. Portanto, com certeza que é uma pergunta que todos nós andamos a tentar responder. Então eu vou-me antecipar um bocadinho, é uma pergunta que eu espero que gostava que me fizesse. Eu vou fazer a pergunta. Então, por força. Se me quiser, pode dizer ao ouvido e eu faço-lhe a seguir. Eu pergunto assim, Está bem ensaiado. Até em que é que vocês podem fazer a diferença? Somos melhores. Pronto, eu ia lhe Logo, perguntar mas justamente, é eu até apontei aqui. Eu olho para a cara das pessoas e Exatamente. assim, porquê é que podem fazer a diferença? Somos melhores. Porquê fazer a diferença? Bom, eu vou ser direto, eu vou ser bom, primeiro, nós temos que fazer é aplicar às mulheres, às doentes que não sabemos, tudo aquilo que sabemos de melhor da medicina. Esse é o nosso objetivo e, portanto, estamos na linha da frente. Mas quando diz isso, é concretamente, ou seja, na prática é fazer o quê? Na prática é fazer aquilo que sabemos que a medicina hoje já sabe que são as melhores respostas. E já podemos falar sobre elas. Mas há uma coisa que eu acho que é importante, e quando a Maria Mota e o Bruno me pediram uma reunião para falar sobre este projeto, eu fiquei entusiasmado. Porque eu já tinha falado nisto há alguns anos atrás, com a Presidente do IMM, a Carmen Fonseca. Há muitas empresas que quando têm, desculpem usar aqui o termo de empresa, eu não sou empresário, mas é uma empresa. Há muitas empresas que quando querem ter um resultado, põem muitas equipas a trabalhar para conseguir esse resultado. Às vezes chamam isto de faster time to market, uma coisa assim no género. Pronto. You need faster time to science. Nós precisamos de pôr, respeitando a liberdade das pessoas nos principais fundamentos da sua investigação, assim, mas há aqui um projeto que é importante para a sociedade, que é o cancro da mama metastático, e nós precisamos de coisas novas para ajudar a sociedade. E, portanto, é pôr várias pessoas em várias equipas a trabalhar em conjunto. Eu acho que esse é o grande segredo. E quando diz várias pessoas de várias equipas, estamos a falar de... Laboratórios, médicos investigadores, ensaios clínicos de iniciativa investigador, cientistas que estão no laboratório, modelos animais, imunologistas, estão aqui vários. E o IMM tem, felizmente, tem esse jardim, quer dizer, tem essas flores desse tipo todo. Tem pessoas que são muito boas em imunologia, tem pessoas que são muito boas em genómica, tem pessoas que são muito boas em... E é importante que haja um projeto para dizer assim, okay, vamos focar o conhecimento destas pessoas para tentar responder a esta questão. E certamente que acho que há grande probabilidade de sair algo que é útil, se não diretamente para um doente, para passar pouco tempo poder ser diretamente, porque depois é preciso intervir com quem consiga arranjar medicamentos para isto. Nós começamos a investigar no cancro da mama metastático, não sei se têm esta noção, a maior parte dos medicamentos que vêm para tratar cancro da mama, os medicamentos começam pelo cancro da mama metastático. E se forem muito eficazes aqui, é que depois nós podemos testar esses medicamentos após a cirurgia de cancro da mama para eliminar as tais células residuais que nós não vemos. Portanto, curar mais gente. E, portanto, se eu descobrir coisas que são muito importantes em cancro da mama metastático, coisas novas, completamente diferentes, já podemos falar sobre elas daqui a bocado, quando entender, eu acho que nós poderemos dar armas para que outros podem ser indústrias farmacêuticas, quem quer que seja, descubra então depois um medicamento que não, então nós vamos conseguir fazer mais um passo que é diferente e que vai ser melhor. Mas a Maria há bocadinho falava de um outro braço desta luta, podemos chamar-lhe assim, que é a sociedade civil, não é? Porque falámos aqui de investigadores, de imunologistas, de cientistas, médicos, etc. Nesta fase,
qual é que vocês imaginam e qual é que vocês acham que deve ser o papel da sociedade civil neste processo? Somos muito diretos, é que nos financiem. Pronto, é isto. Eu acho que não basta. Obrigada e bom dia. Isso Não, evidente que nos peçam contas. Eu ia dizer isso agora. Dizia que nos peçam contas. Eu tento dar aqui um braço de ironia para perceberem o seguinte: estamos a falar de um assunto que é muito sério, evidentemente, para todos nós e que nós levamos isto a sério. Mas hoje é um dia feliz. Nós estamos contentes, estamos entusiasmados, está bem? Nós estamos aqui, nós estamos a dizer que vamos fazer as coisas. Está bem? Portanto, queremos que se juntem a nós. Vamos a isso. Quer dizer, que o entusiasmo surja, que nos peçam contas, que nos venham perguntar de X em X tempo o que é que aconteceu. Eu conto muito rapidamente aqui uma história. Eu fiz doutoramento há muitos anos atrás no que é agora o Cancer Research UK. O Cancer Research UK é uma das charities inglesas, provavelmente a maior ainda hoje, em termos de financiamento. E todos os anos havia, todos os alunos de doutoramento e pós-docs dessa instituição, em Londres, havia todos os anos um dia de visita das pessoas que davam dinheiro ao Cancer Research UK. E todos os anos calhava rotativamente a X pessoas dessas terem que falar com essas pessoas da sociedade civil, em que nos vinham perguntar em que é que o dinheiro que essas pessoas tinham dado tinha sido gasto. O que é que nós tivemos a fazer? E, portanto, isso é muito importante. Nós temos muito pouco esse hábito cá em Portugal. Nós não escondemos o que fazemos. Quer dizer, a ciência, com a devida limitação técnica e as expressões mais técnicas que possam existir por trás disso, a ciência é aberta. Nós comunicaremos sempre aquilo que fazemos. Portanto, esta interação com a sociedade civil gostaríamos que neste projeto, uma vez que estamos a apresentar uma iniciativa deste género, seja muito mais um diálogo do que estarem à espera que nós surjamos com as publicações, etc, etc. E acho que há um outro aspecto que é importante também na contribuição da sociedade. Eu vou-vos contar uma história de um projeto que estamos a fazer em conjunto com o Bruno Silva Santos, com o laboratório dele, com a Carrine. Estamos a tentar perceber como é que era a resposta imunitária das mulheres com cancro da mama metastático. Como é que as populações ligadas ao nosso sistema imunitário flutuam no sangue, modificam-se com os tratamentos. Bom, andamos ali às aranhas para tentar perceber aquilo, são muitas populações, e o que é que acontece? Lembro que houve uma altura que nós tínhamos de ter um conjunto de pessoas sem doença para saber como é que isto é na população normal, mulher sem cancro. Temos um grupo de controle para perceber como é que era nas mulheres com cancro metastático. Eu estava com uma doente à minha frente, com 42 anos de idade, muito nova, teve cancro aos 36, inicialmente, foi daquelas que depois reapareceu, e que me diz assim: até que resultados tem daquele sangue que me tirou? E eu digo-lhes: olha, tenho aqui estas populações, achamos que estas populações podem vir a ser importantes, mas não temos ainda a certeza, nós precisamos de comparar isto com o normal. Então o que é que precisam para o normal? Precisamos de voluntários para dar amostras. Está aqui já o meu marido, disse ela. Mas isto não pode ser assim, isto não pode forma de ser voluntário e tal. Claro que precisamos de homens e de mulheres. Mas essa senhora trouxe, entre amigas e colegas, 40 e tal, que foram assim que tirar o sangue nas próximas 3, 4 semanas. Isto é uma prova que as pessoas, ela tem o problema, acha que não se sabe se aquilo que nós estamos a fazer vai ser importante para ela, mas quer contribuir. Portanto, acho que isso é também um muito importante, que é mobilizar as pessoas para saber, nós estamos a fazer isto, precisávamos deste tipo de ajuda. As pessoas podem dizer assim: eu acho que é importante que se calhar o meu tumor também seja estudado neste projeto. Mas Luís, não acha que nesse aspecto, esta área, e o cancro da mama em particular, beneficia de uma certa tal awareness, não é? Naquela ideia de que, porque se há questão que as mulheres têm a ideia que vigiam, é essa, não é? Se calhar negligenciando até outros tipos de doença, mas esta é uma doença que, e falando aqui porque lá está, quanto mais para podermos detectar as coisas a montante, não é? Porque o tempo aqui é um aliado e um inimigo ao mesmo tempo, mas se estiver do nosso lado é um aliado. Se de facto esta ideia geral de que temos que vigiar, temos que estar atentos e atentas, é um fator que beneficia o progresso científico. Inês, isso é e é verdade. Mas quando estamos a falar de cancro da mama metastático, estas senhoras não têm culpa por terem um cancro da mama metastático. Quer dizer, alguma coisa não correu bem, e às vezes não quer dizer que tenham nenhuma culpa nisso.
ou porque o cancro surgiu numa idade no qual não há ainda conhecimento para fazer rastreios, ou porque o cancro foi devidamente tratado, mas infelizmente houve células que resistiram e depois reapareceram. Portanto, essa linguagem que é muito importante, nós precisamos de rastreios, porque o cancro da mama, apesar de ser, apesar de ser cada vez mais frequente, nos últimos 15, 20 anos, houve uma redução de 30% na mortalidade. E essa redução na mortalidade deu-se a 2 fatores. Uma, encontrar mais cedo, tratar mais cedo. Portanto, aí o rastreio teve um papel importante. Precisa ser optimizado, o rastreio tem que ser optimizado, mas já tem um papel importante. E a outra é tratar melhor mais cedo. Isto é, quando são logo operadas, conhecer quais são aquelas que têm mais risco para haver doenças escondidas, tais células escondidas, e tentar eliminá-las. E às vezes conseguimos, outras vezes não. Portanto, estes 2 fatores conseguiu reduzir em 30% a mortalidade por cancro. O Luís, desculpe, eu usou aí uma expressão tratar melhor. Mais cedo. Okay. Melhor que é mais cedo. Sim. Pronto. Agora, apesar disto, ainda há... A Maria estava a dizer, 85% das mulheres estão curadas. Fantástico. Até esse 15%. Com uma doença tão frequente. Nós temos de ter resposta para os 15%. Faz lembrar uma vez, estávamos na Gulbenkian a falar sobre cancro pediátrico e dizia alguém de uma mãe que tinha perdido um filho. A maior parte dos cancros pediátricos curam-se, mas há ainda pais que perdem os seus filhos com cancro pediátrico. Nós temos de ter uma resposta para isso. Portanto, aqueles 15% temos de ter uma resposta. E temos de procurar respostas melhores para isso. E, portanto, o encontrar mais cedo é importante, mas até agora não consegue responder a todos os casos. Tem que se manter isso. Para nós conseguirmos manter esta linha dos pelo menos os 30% da fasquia. Mas nós queremos ir mais além. Nós queremos diminuir ainda mais o número de mortes por cancro. E para isso é preciso mais ciência. Nós temos aqui umas ideias. Portanto, o objetivo, ou um dos objetivos para já do projeto que está a ser desenvolvido e que vai ser implementado pela Carrine, que está ali escondida e que devia estar aqui, porque isto, pois, mas tudo bem. Fica ao convite. Vai visar caracterizar de forma aprofundada a genómica, portanto, as características genéticas das células do cancro, das células imunitárias que nós encontramos nos tumores primários e que terão uma probabilidade X de serem ou não metastáticos. Portanto, vamos procurar definir assinaturas genéticas, imunológicas e celulares e moleculares que nos vai permitir, é o que pretendemos, prever de forma mais rigorosa que cancros vão ter essa capacidade de se tornarem metastáticos. E, portanto, o projeto a ser agora implementado vai, e daí, como a Maria explicou no início, esta importância de termos equipas multidisciplinares. Vai exigir pessoas que com conhecimento de biologia celular, de oncologia, de imunologia, de biologia computacional para quer gerar, quer analisar todos os dados, nomeadamente genéticos, que vão surgir desse mapeamento todo que vamos tentar fazer, para conseguirmos, da participação, evidentemente, das amostras que existem no biobanco, das amostras que vão ser recolhidas no serviço de oncologia, noutros serviços que estamos a estabelecer colaborações com outros hospitais, para conseguirmos, então, um mapa genético, molecular, imunológico, etc., que nos vai permitir dizer qual a tal percentagem de tumores, de pessoas com estes tumores, que têm a capacidade de se tornar metastático. Portanto, o nosso objetivo é definir mais cedo a capacidade de metastização. E essa questão tem muito a ver com aquilo que lhe ia perguntar agora, porque, e tem sido curioso, a Maria tem até uma frase muito engraçada sobre o que é a ciência e a forma como ela é feita, que a ciência é feita por todos, não é? E depois corrigiu um bocadinho no sentido em que é feita por cientistas, mas para todos nós. E perguntava-vos, e aqui também especificamente sobre este projeto, porque a ciência tem um tempo, não é? E as coisas vão e vêm e precisam de ser testadas e pensadas e repensadas, não é? E por isso, se conseguem prever de alguma forma a que prazo é que poderão eventualmente esperar resultados deste projeto que é hoje aqui lançado. Essa é sempre uma das perguntas mais difíceis. Prever um tempo exato seria bluff, seria arriscado. É o mais rapidamente possível. Vamos ver uma coisa. Penso que isto já foi repetido por vários colegas e que todos terão ouvido isto no último ano. A história das vacinas contra a Covid-19 é um dos exemplos paradigmáticos da importância do tempo na ciência.
aquelas tecnologias, as tecnologias que foram utilizadas para a produção das vacinas não surgiram em 6 meses, não é uma invenção, não é? Assim de alguém absolutamente maligno que nos quer implantar uns chips, não é? E portanto, Claro. a tecnologia existiu e foi possível gerar aquele tipo de resposta concreta porque tinha sido investigada, desenvolvida, etc., décadas antes, muitas vezes, ou pelo menos anos antes. O que nós estamos aqui a falar é a tecnologia que nós vamos utilizar, implementar, são tecnologias que algumas já existem há alguns anos e, portanto, vão ser mais simples de aplicar se quisermos. O caso da parte de caracterização genética ou genómica do cancro, a parte de caracterização imunológica de forma mais completa, são tecnologias um bocadinho mais novas, o que significa que podem demorar um pouco mais a nós percebermos e a implementarmos de forma eficaz, mas o nosso objetivo é sempre fazer o mais depressa possível, mas bem. E aquele péssimo ditado português, depressa e bem não há quem, não é? Nós vamos tentar fazer isso. Okay? Como é que isto nos coloca em relação à investigação noutros países também? Em relação a outros países da Europa e não só? Eu é que tenho que responder isso? Já agora? Bem, não, eu volto a dizer, quer dizer, eu acho que é importante, para mim, a principal virtude é reunir uma equipa de pessoas que têm já provas dadas em múltiplas áreas da ciência. Eu vou fazer aqui um paralelismo, eu peço desculpa, não levem a mal, que é para perceberem como é que isto é complexo do ponto de vista biológico, a questão da metastatização. Estou a voltar à sua primeira pergunta, e para perceber porque é que isto é preciso de recursos de todos. E neste caso concreto, o IMM tem pessoas muito capacitadas nas diferentes áreas e que podem de facto juntar-se para tentar dar mais respostas. Algumas pessoas já ouviram esta história e, portanto, peço desculpa estar a repetir, mas há outras que eu sei que não. Isto é uma comparação simples, mas acho que as pessoas entendem. Todos sabem que nós começámos por uma célula, que em 9 meses alguns deram 3 kg de células, ou 2,5 kg, ou 2,8 kg de células. E essa célula foi capaz de construir o coração, os olhos, o estômago, migrar, construir novos órgãos, e os genes que estão na nossa célula no estômago, na mama, se quiserem, a célula que está na mama tem os mesmos genes da primeira célula, mas tem uma forma de conseguir controlar a expressão dos genes, de forma que comporta-te como uma célula da mama, não te comportes como a primeira célula, ou não te comportes como a célula do estômago. É uma linguagem muito simples. Esta potencialidade de migrar, de colonizar, de multiplicar, é isso que é de alguma forma reaprendido ou reaberto pelas células tumorais. São programas que não deviam estar em funcionamento e que, portanto, exigem o conhecimento de várias pessoas, não só ligadas à parte dos genes, à parte do hospedeiro do sistema imunitário, como é que vai responder a isto, à parte metabolómica, como é que é possível que certas pessoas que estão mais propensas a que isto aconteça do que outras. Por exemplo, uma mulher que seja operada de um cancro da mama, se tiver aumento de peso depois dos tratamentos, é um fator de risco importante para ter uma recidiva metastática. Agora vamos trocar isto em termos científicos. Porquê? Precisamos responder a isto. Porquê que o aumento de peso é um fator de risco? Não. Nós temos de ter moedas científicas, currency, dizer assim, isto é isto por causa disto. Portanto, se nós conseguimos intervir desta maneira, vamos conseguir, se calhar, impedir que isto venha a acontecer em algumas mulheres. Portanto, é só para lhe dizer que isso existe provavelmente noutros países. O que eu acho é que existe um microambiente, ou um ambiente próprio, um jardim próprio, para que no IMM, no centro académico onde está o Hospital de Santa Maria e com a colaboração de outros hospitais, nada se faz em ciência sozinhos, e com as ideias de outros hospitais, de outros institutos, possamos levar um projeto muito interessante para a frente. Há uma outra coisa que eu acho que é importante em termos de benefício para a sociedade, que suponho que não foi ainda referido, que é, o Sérgio estava a dizer que muitas vezes há um delay entre descobre-se aqui uma coisa agora e que só passado alguns anos é que se vem verificar o impacto. Mas as mulheres que participarem nestes projetos, à medida que os seus tumores vão sendo classificados, haverá mais informação disponível para as equipas médicas que pode eventualmente ser útil a curto prazo para elas. Por exemplo, saber que tem uma determinada alteração num gene
e por acaso, passados 6 meses, está a surgir um ensaio clínico com um medicamento que vai atuar exatamente sobre essa alteração. E porque nós estávamos neste projeto, nós temos essa informação sobre essas doenças. Olha, acho que a senhora devia participar neste ensaio, porque naquele projeto que a senhora participou temos esta informação. Portanto, há também este benefício que eu acho que é importante. Esta é a pergunta para 1 milhão de euros. Porquê é que nós ainda não conhecemos as causas do cancro da mama? Nós, o Luís acaba de referir, nós conhecemos algumas causas. Os cancros sensolato, cerca de aproximadamente 5% têm, mais ou menos, uma origem dita genética, ou seja, são hereditários. Ou pelo menos que nós conhecemos os genes que estão relacionados com essa hereditariedade. E, portanto, significa que uma vasta maioria dos cancros têm causas provavelmente ambientais, digamos assim. Este ano na Comissão Europeia foram lançados uma série de programas, nomeadamente para awareness, mas mais do que isso, intervenção a nível da diminuição da poluição, etc., nomeadamente por haver uma relação causa e efeito entre o aparecimento de uma série de cancros e exposição a determinados fatores ambientais. Quer dizer, a radioatividade é muito conhecida, mas o amianto e por aí adiante. Há uma série de fatores que se sabem que, na verdade, causam cancro. Depois, do ponto de vista biológico, nós também já sabemos que alguns mecanismos, como o Luís referiu há bocadinho, que reativam estes programas biológicos que deveriam estar silenciados nas células diferentes, nos diferentes órgãos. Portanto, a ativação dos chamados oncogenes, por exemplo, genes que estão diretamente relacionados com o ganho de uma capacidade cancerígena, se quisermos, por parte de determinadas células. Nós já conhecemos a base molecular da ativação de muitos genes e depois os processos moleculares que estão a seguir a isto, digamos assim, no ganho das tais propriedades que são essenciais para que as células tumorais se consigam, nomeadamente, transformar em metastáticas. Nós conhecemos, do ponto de vista molecular, algum detalhe relativamente à origem dos cancros. Mas o que muitas vezes acaba por ser confundido aqui é o que tem a ver com os rastreios, ou seja, a capacidade, nomeadamente, de diagnóstico atempado de pequenos conjuntos de células que, do ponto de vista técnico, temos algumas limitações. Portanto, são áreas de investigação que são muito importantes. Portanto, descobrir o mais cedo possível nos diferentes órgãos, quando surge um clone, um conjunto de, imaginemos, como o Luís referiu há bocadinho... Mas já conseguimos fazer isso neste momento? Na maior parte dos casos ainda não. Portanto, isso é uma das áreas de investigação que é acho que uma coisa que é importante alimentar as causas, que é... Eu compreendo a sua pergunta, que é, se nós soubéssemos a causa, eliminávamos a causa, estava o assunto resolvido. Exato. No cancro da mama, o que há mais, sobretudo, é fatores de risco. Não há, alguma vez ou outra há uma causa que nós vemos, mas a maior parte das vezes é fatores de risco. Sabemos que se a pessoa estiver exposta a estes fatores de risco, mais facilmente acontecerá cancro. Mas olha, nós vivemos nesta sociedade e nós vamos continuar a ter cancro. Nós vivemos nesta sociedade que tem grandes vantagens e, portanto, vivemos mais tempo, só por isso vai haver mais cancros. Nós temos é que ter uma solução melhor para evitar que as pessoas morram de cancro. E, sobretudo, que morram jovens de cancro. Portanto, se a pessoa pode acontecer que, não sei se aquela múmia tinha 85 anos quando morreu com cancro. Por acaso tenho um slide dessa múmia dos ossos. Tenho slide. Há muitos anos que tenho esse slide. Mas, quer dizer, é muito complicado, claro, com a certeza que ninguém quer que ninguém morra aos 85 anos de cancro. Mas, e que se possível possa viver até aos 90, 95, o que é que for possível. Mas caramba, quer dizer, morrer aos 40, 42 anos, baixo, é impressionante. Quer dizer, há qualquer coisa que de facto está a falhar. É isso que me dizem algumas doenças. O que é que falhou para que isso não tivesse acontecido? Portanto, nós, às vezes, não conseguimos, podemos pensar nas causas, mas não vamos conseguir resolver o assunto de uma forma mais imediata pensando só nas causas, porque nós não vamos encontrar o assunto de uma forma tão imediata, percebe? Claro. Temos é que resolver como é que, na presença desta doença, eu consigo curar mais pessoas. E se é um cancro da mama metastático, como é que eu posso prolongar a vida destas pessoas? Hoje em dia estão a surgir de meio em meio ano, acho que é meio em meio ano mais ou menos, notícias a dizer que certos cancros da mama
estão a ter metastáticos, estão a ter prolongamentos da sua vida com medicamentos novos. Mas ainda não estamos a curá-los. Estamos a prolongar a vida, mas não estamos a curá-los. Se calhar nós podemos um dia mais tarde conhecer algo que é determinante no comportamento do cancro da mama metastático, que aplicado numa fase mais cedo, nós conseguimos então conseguir mais casos de cura. Portanto, acho que esse tem que ser o caminho, porque esse é realista, percebe? Esse é o caminho realista. Eu não sei se não estava previsto, mas eu não posso passar a palavra também para esse lado. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Sim, acho que temos aqui um microfone, porque acho que o tema se presta... Eu só gostava de fazer alguns comentários, porque é muito difícil estar ali a ouvir as respostas às perguntas e não dar também a minha, a minha própria perspectiva. Acho que as perguntas foram excelentes e eu só gostava de complementar as excelentes respostas também que os meus colegas deram. Primeiro que tudo, qual é o papel da sociedade civil neste projeto e no avanço do nosso conhecimento sobre cancro em geral. O que eu gostava de salientar é que o cancro é humano. E nós, só fazendo investigação sobre humanos e material humano, é que vamos dar um salto. Nós temos passado muito tempo no laboratório a investigar usando animais, e os animais deram-nos muitas pistas, mas não chega. E por isso é que é tão importante fazer esta aproximação à sociedade, aos doentes, aos amigos dos doentes que ainda não são doentes, e realmente criar aqui um ambiente das pessoas se voluntarizarem a doar o seu sangue, muitas vezes até algum bocadinho de tecido, e eu tenho aqui na sala pessoas que já doaram um bocadinho do seu tecido para nós fazermos investigação, porque isso faz toda a diferença em relação ao que já se fez. O que é que nós vamos fazer diferente do que se faz no resto do mundo? É óbvio que a inteligência, nós não somos mais inteligentes do que os nossos colegas no resto do mundo, mas a investigação é tão imprevisível que cada pessoa, cada investigador tem a sua própria maneira de tentar responder à pergunta. As perguntas foram aqui colocadas e são as perguntas comuns a todo o mundo, mas cada investigador em Lisboa, em Madrid, em Nova Iorque, cada um vai ter a sua própria maneira de procurar a resposta. Não sabemos quem é que a vai encontrar, mas acho que todos temos a mesma probabilidade. Quanto mais investigadores usarem a sua criatividade e a criatividade conjunta, e aqui eu reforço, não ser um investigador, isto não vai ser um investigador sozinho, vão ser vários a discutir, é um imunologista com um biologista molecular que vão discutir e que vão tentar procurar vias de responder à pergunta que não tenham sido já feitas noutro local. Não queremos repetir, porque se os outros já fizeram e não conseguiram encontrar a resposta, não vamos fazer a mesma coisa. Portanto, a nossa criatividade vai estar na forma de fazer perguntas novas, de tentar encontrar a resposta. Exato. Se vamos encontrar ou não, o futuro dirá. E só mais um comentário em relação à causa do cancro e ao papel do ambiente. Outra vez, apenas complementar o que já foi dito. Há uma característica que é muito importante nós termos consciência, é que os nossos genes são plásticos. Foi isso que permitiu a evolução de todas as espécies de vida na Terra. E é isso também que nos faz sermos todos diferentes. Até dois gêmeos são diferentes entre si. Esta plasticidade que dos nossos genes também provoca cancro. E mesmo que nós conseguíssemos viver dentro de uma redoma, completamente protegidos do fumo do tabaco, das radiações, do sol, da comida que faz mal, mesmo assim, iria haver pessoas com cancro. O cancro é uma inevitabilidade da nossa constituição biológica. Portanto, temos que viver com ela, é algo que vamos ter que viver, vai sempre haver cancro, agora temos é que encontrar maneiras de tratar
curar esse cancro. E eu peço desculpa. Não, ora essa, muito obrigada. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão, já não temos muito tempo. Penso que não. Eu aproveitava então para convidar a Maria a vir até aqui para falar. No fundo é uma questão de meio 2 em 1, porque é para nos falar da forma como podemos enfim, ajudar a apoiar este projeto, sem esquecer também a história da Ana Lázaro, por falar em sociedade civil, a envolver-se nestas coisas. Sem dúvida. Mas antes até de falar desse assunto, eu queria trazer também aqui um bocadinho a explicação do nome, de Hub. E não é só Hub porque agora é moderno e temos sempre um nome em inglês ou uma coisa qualquer. Não, é porque foi a palavra que nós mais considerávamos que, sem dúvida, tinha este conceito que o Luís reforçou várias vezes, que é o que é que nós somos diferentes aqui nos outros. E isto, sem dúvida, que só surgiu porque a pandemia esteve connosco. Okay? Porque a nossa maneira, as 3 palavras que são as palavras que no fundo são que referenciam o IMM, são 3 palavras: liberdade, ambição e cooperação. E a liberdade vem em primeiro lugar, não mais uma vez por ser uma palavra tipo daquelas que toda a gente diz, não, porque todos os nossos laboratórios são livres de fazer as perguntas que quiserem. Ou seja, eu sou diretora executiva, o diretor está aqui, o Bruno, as pessoas são obviamente avaliadas todos os 3, 4 anos no nosso instituto, mas as pessoas, quando entram e são recrutadas, têm um programa, mas se esse programa for decidido mudar ao fim de 6 meses, obviamente vai ter consequências e depois na avaliação pode ser bem ou não, a pessoa pode ser bem sucedida ou não, mas é completamente livre. Este é quase uma mudança, uma noção diferente no nosso instituto. O instituto vai continuar na mesma, todos os outros laboratórios vão continuar a ser livres e este é um laboratório diferente. E porquê? Porque este laboratório tem a pergunta específica e só junta as pessoas, é um hub, é um núcleo, é um centro. Nenhuma das outras palavras que nós conseguíamos pensar tinha tanto esta ideia de onde toda a gente converge, talvez convergência, só que convergência não ficava talvez tão bem, ok? E portanto, onde todos convergem para aquela pergunta. E isso foi a diferença que no fundo nós vimos na nossa instituição, em que não houve liberdade no último ano quando nós pensamos em Covid-19. Quais são os problemas que Portugal tem? O que é que nós precisamos? Nós precisamos de X pessoas braços para fazer isto. E as pessoas iam fazer. Claro que eram voluntários, ninguém obrigava ninguém, mas digamos que havia um sentido de responsabilidade, de quase um voluntário forçado a fazer para aquilo. Às tantas não era o que a pessoa desejava estar a fazer aquilo naquele momento, mas naquele momento era a necessidade. E o IMM Laço Hub vem um pouco nesse sentido. É que nós trazemos os cientistas, trazemos os médicos, etc., que na sua vida são livres de fazer aquilo que quiserem, obviamente, mas aqui têm que trabalhar para esta pergunta comum, estas perguntas que toda a gente está a fazer, mas que mais uma vez cada um responde à sua maneira e nunca se encontram para pensar porque é que eu pensei errado e tu estás às tantas mais certo, porque é que nós todos juntos não vamos fazer. E eu acho que essa é que pode fazer a diferença. Exato. E trabalhar com esse mesmo sentido de urgência, não é? Porque a pandemia fez isso, no fundo, desta ideia de correr contra o tempo. Eu acho que a pandemia fez isso, de correr contra o tempo e de mostrar que quando queremos, em conjunto, nós conseguimos alcançar justamente algo maravilhoso. Correto? Muito Como bem. É que podemos apoiar esta causa, Maria? Então, como é que podemos? Eu vou agora falar sobre isto, mas antes disso queria aproveitar este momento que eu agora aqui trouxe, que é um momento de mudança também no IMM, ok, na nossa estrutura, e portanto nós queremos trazer a sociedade toda para nos apoiar nesse momento de sociedade. Mas queremos também hoje aqui homenagear uma mulher que é desconhecida para a maioria de nós, alguns aqui presentes conheceram-no, que não foi o meu caso, mas que acreditou que o seu legado deveria ser entregue à ciência. Ana Lázaro foi uma bailarina, coreógrafa, professora de dança e filantropa. Nasceu em 1933, filha do pintor português Bonifácio Lázaro Lozano e de mãe espanhola. A Ana, nascida em Portugal, mas também com nacionalidade espanhola, vive os primeiros anos em Lisboa, mudando-se com a família para Madrid, onde prossegue a sua carreira na dança.
Primeiro como bailarina e mais tarde como coreógrafa e professora de dança, tendo encabeçado a primeira cátedra de dança clássica eu agora devia dizer isto com sotaque espanhol, mas não vou dizer porque não consigo, ok? Real Escola Superior de Arte Dramática e Dança, ok? Ana Lázaro teve um papel muito importante na divulgação da dança clássica, onde teve programas de aulas de balé na televisão espanhola e até mesmo um documentário sobre a história da dança. Pela sua escola passaram nomes importantes da dança espanhola, como Nazaré Panadero ou Virginia Valero, diretora do Conservatório Superior de Dança de Madrid. Ana Lázaro morreu este ano em Madrid com 81 anos de idade. Movida por um profundo sentido de solidariedade e acreditando que cada um pode deixar uma marca importante no mundo, destinou parte da sua herança à ciência, incluindo uma doação ao IMM. Infelizmente, eu e as pessoas no IMM não tivemos o privilégio de conhecer a Ana Lázaro, ou sequer lhe podermos mostrar o trabalho que os mais de 500 cientistas desenvolvem no IMM diariamente. Mas queremos deixar aqui a garantia que todos os que cruzarem o nosso instituto vão conhecer a sua história. O legado da Ana Lázaro constituirá a base do IMM Laço Hub e o laboratório que o integra receberá o seu nome. Muito obrigada, Ana Lázaro. Esta história é um exemplo de como todos nós, uma desconhecida para a grande maioria de nós até agora, mas como todos nós e cada um de nós pode envolver-se e fazer parte de uma ciência que é de todos. A estratégia de fundraising que estamos a criar agora passará também por associar o apoio aos números de pessoas, que são cerca de 7 mil todos os anos, que se veem impactadas com esta doença grave, incapacitante e que ainda muitas vezes, e vezes demais, resulta em fatalidade. No nosso site vocês vão poder encontrar um link direto para estas contribuições. E o que nós imaginamos é que as contribuições são 7 mil mulheres. Imaginem, pode ser 7, 14, 21, não interessa, pode obviamente ser 70, 140, 2.100, mas também pode ser 70 mil, 140 mil, tudo isso, mas gostaríamos de impactar ao número que está referido, obviamente de todos poderão contribuir, não é dependente de a pessoa ter um determinado tipo de posse ou não, todos poderão fazer parte disto e serão respeitados e tendo em conta da mesma forma. Agora, queria, obviamente, agradecer a todos e todas pelo vosso tempo e pela vossa presença. E gostaria muito de deixar aqui, e de forma muito sentida, que realmente a vossa presença e o facto de serem testemunhas de um momento que é mesmo muito importante. E é mesmo muito importante para nós porque é algo de mudança também no nosso instituto. A pandemia, obviamente, às vezes as pessoas perguntam-me o que é que vai mudar depois da pandemia. A pandemia vai nos mudar a nós todos, é impossível. Algo tão coletivo como nós vivemos no último ano e meio ou 2 anos, que não tenha um impacto em todos de forma coletiva e em nós individualmente de forma diferente. E vai ter um impacto na forma, eu sou convencida, na forma como a ciência é feita. E esperemos sempre que aprendamos com coisas para termos um impacto positivo e não negativo. Não negativo no sentido, e aqui também devia deixar claro, que a ciência tem que ser toda feita aplicada e que a ciência tem sempre que ter, não, o que eu costumo dizer, não podemos pôr os ovos todos no mesmo cesto. Nós temos que continuar a ter os cientistas mais brilhantes, todos, a fazer aquilo que lhes apetece fazer, a fazer as perguntas que nós agora não imaginamos, porque daí vêm por vezes descobertas que obviamente nós não fomos capazes de imaginar, mas que vão mudar o mundo. Mas também temos que ter um contacto com a sociedade e perceber as ansiedades e as questões que a sociedade tem e nós termos a capacidade de responder a elas em tempo devido. E, portanto, queremos contar convosco e com todos os outros para uma caminhada que nós sabemos que vai ser longa, mas que queremos que seja conjunta até ao objetivo final, que é reduzir o número de mortes por cancro da mama. Nós sabemos que não vamos eliminar o cancro da mama, mas queremos reduzir o número de mortes que este causa. E muito obrigada a todos e convido agora todos para conversarmos. Vou só dizer, Maria, porque depois destas palavras tão inspiradoras, para quem já estivesse a sentir uma urgência enorme em contribuir, tanto é que eu já contribuí, é muito fácil, porque temos um QR Code nestas rodelinhas cor-de-rosa que andam por aí a circular, há aqui várias, e por isso levem, distribuam por toda a gente, é tão fácil quanto apontar a câmara do telemóvel, 7 euros, 70 euros, 7 milhões de euros, se quiserem. Muito obrigada.